Agora nós vamos entender a questão racial no Brasil. Para compreendermos a questão racial, é muito importante que a gente compreenda a produção teórica do Horaci Nogueira. Porque Horaci Nogueira foi um autor que comparou a questão racial na sociedade brasileira com a sociedade norte-americana e concluiu que no Brasil a discriminação racial se intensifica conforme escurece o tom da cor da pele. Diferente da sociedade norte-americana, onde basta ser afrodescendente para sofrer discriminação racial. Então, Horaci Nogueira, ele nos ajuda a compreender de modo muito claro como se manifesta a discriminação no cotidiano na sociedade brasileira. O que contraria o discurso do senso comum de que a miscigenação impede que aconteça o racismo ou minimiza os conflitos. Tá? Outro autor muito importante, fundamental, é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele parte do princípio, né, da abolição da escravidão no Brasil. Ele entende que esse processo abolicionista, ele não se completou como deveria, porque as pessoas recém-libertas, elas não foram inseridas num trabalho livre e assalariado no Brasil. Muito pelo contrário, essas pessoas, elas não tinham para onde ir, não tinham como sobreviver, não tinham como se alimentar. E essas pessoas foram se aglomerando nas periferias, em morros, né, dando origem ao que hoje conhecemos como comunidades carentes ou popularmente favelas. Né? Esse movimento abolicionista, ele veio acompanhado de um processo de imigração europeia, ou seja, de uma proposta política, uma proposta de Estado, de clareamento do tom da cor da pele da população através da miscigenação. Né? Então, Darcy Ribeiro, ele é muito importante para nós compreendermos todo um processo de exclusão, de marginalização, né, das pessoas que aqui foram escravizadas, que foram retiradas à força de onde estavam, e como essas pessoas elas são inseridas numa lógica de genocídio étnico e social, segundo o historiador Luiz Mir. Luiz Mir compreende que o Estado brasileiro, ele historicamente, ele administra as desigualdades a seu território, praticando genocídio étnico e social. Como isso seria possível? É só nós olharmos para o sistema carcerário brasileiro. A população encarcerada é majoritariamente afrodescendente e pobre. Afrodescendente, tanto no tom da cor da pele, tá? Quanto na origem social. Ah, professora, mas é porque eles têm uma tendência para o crime, né? Óbvio que não. Não existe tendência natural para o crime. Nós não podemos naturalizar, tratar como se fizesse parte da natureza humana um processo de política de Estado. O Estado brasileiro, ele utiliza políticas públicas que mantêm a segregação social, que não contribuem para a inclusão social. Tanto que o sistema carcerário no Brasil, ele parece um calabouço medieval. As pessoas não são ressocializadas, elas não têm as oportunidades que deveriam ter para o processo de ressocialização. E isso é muito complicado, porque quando nós entendemos essa questão a partir do texto do Luiz Mir, quando ele estuda a questão da relação entre crime e pobreza, o Michel Miss, ele identifica que a revolta seria a causa, seria um ponto para ser avaliado na relação entre crime e pobreza. Inclusive porque na sociedade brasileira, quando os criminosos são ricos, até o presídio para eles é diferente. Os nossos legisladores, eles criam leis para protegerem, para estabelecerem relações de privilégio para determinados setores da sociedade. Traduzindo, as elites políticas desse país, elas adotam o liberalismo no plano econômico, mas não adotam no plano político, porque elas não toleram, elas não suportam a competição, elas não investem na formação, no desenvolvimento da competência técnica de todas as crianças, de todos os jovens. E quando
essas elites fazem isso, elas impedem a mobilidade social, que é o tipo de estratificação social de uma sociedade organizada, estruturada em classes sociais. Ora, a classe social é o tipo de estratificação social do capitalismo, da proposta liberal. Ou seja, as elites brasileiras, elas impedem a mobilidade social. Elas atrapalham o processo na medida em que elas fornecem uma educação escolar que não torna possível a formação de uma competência técnica que forme os nossos jovens para uma competição, para que aconteça a meritocracia. O que transforma a meritocracia brasileira numa piada de mau gosto. Porque os nossos jovens não têm condições de competir. A começar pelas habitações que eles têm. Ah, professora, mas é culpa do pai e da mãe que fazem muitos filhos, né? Realmente, ainda mais com uma ideologia, tá, que envolve a sociedade, associando filho a uma coisa maravilhosa. Como se o filho fosse uma coisa muito fácil, muito simples. Como se não exigisse compromisso, dinheiro, responsabilidade, né? É o tipo de coisa que nem um controle de natalidade decente o Estado brasileiro promove. Né? Ele prefere criminalizar o pobre, conforme Vera Malaguti Batista escreveu. Né? E é fundamental essa reflexão, porque fica difícil a gente entender o sistema judiciário brasileiro, entendermos como os vereadores e os deputados atuam, como o poder executivo atua. Porque, por exemplo, como você vai pensar os três poderes, um controlando o outro, um fiscalizando o outro, tal como idealizou Montesquieu, numa sociedade onde esses poderes se juntam para assegurar os privilégios de uma elite política que não suporta a meritocracia através da competição promovida pela formação da competência técnica. Ou seja, o liberalismo político aqui ele não acontece, né? E é culpa do Estado brasileiro que age historicamente assegurando privilégios de modo estamental, atrapalhando a mobilidade social, a começar pela educação escolar pública fornecida à maior parte da população brasileira.